Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver se o Fabrício entra na live, o Litera Foco, que ele é um amante de livros de fantasia, assim como eu, então eu convidei ele hoje para a gente conversar e indicar algumas fantasias para vocês anotarem, para terem como dica pro ano de 2021, que já tá chegando, né? Deixa eu falar para vocês, enquanto isso, enquanto ele não entra na live, a leitura que eu tô fazendo, que também é uma fantasia, é claro, que é o Fabulador, que é o segundo livro da série Nevermore, que está sendo lançado pela Rocco. Foi lançado o primeiro livro o ano passado, no final do ano passado, e eu simplesmente me encantei pela história. Ele até tá aqui do ladinho, porque eu vou indicar, estou indicando então, né? A série ainda não está finalizada, tem só os 2 primeiros livros, a autora ainda está escrevendo os livros. Parece que ia ser uma trilogia, mas ela gostou aí da história e parece que agora vão ser 5, 6 livros, né? Sabe que quando os autores eles se empolgam, eles começam a escrever. Mas a história é muito legal. Aqui em Nevermore a gente vai conhecer a Morrigan Crow, uma menina que ela tem uma maldição, vamos dizer assim. Ela está prestes a completar 11 anos, só que ela acha que quando ela completar 11 anos, ela vai morrer, porque ela é amaldiçoada, tanto que na cidade onde ela mora, todas as coisas ruins que acontecem na cidade, eles acham que é culpa dela, porque ela nasceu numa noite que seria uma noite dos amaldiçoados. Não vou dar muitos detalhes para não contar nenhum spoiler. Como eu tô no segundo livro, né, eu tenho que me controlar para não contar nenhum spoiler. Nesse dia, no dia então que ela vai completar 11 anos, um cara aparece do nada, louco, e diz para ela que vai levar ela para um outro lugar para salvar a vida dela, que ela não vá morrer daí, né? E então, esse é o Júpiter, e ele acaba levando ela, salvando ela da morte, e acaba levando ela para Nevermore. Nevermore é um mundo mágico onde todo mundo tem algum dom, algum poder. E para entrar numa escola de pessoas com poder, tipo escola de bruxaria, assim, né? Não imitando Harry Potter, mas até a história tem vários pontos que lembram muito Harry Potter. Então ela vai ter que participar de uma competição para entrar nessa escola, porque é o único jeito de ela ficar em Nevermore, porque ela meio que tá clandestina ali, né? Ela veio de outro lugar e que não seria permitido. Só que ela não sabe, ela acha que ela não tem, né, dom nenhum. Ela não era nada, ela era uma amaldiçoada. Ela não tem dom nenhum, então como que ela vai ganhar esse torneio? E é aí que começa a história. As capas são lindas demais. Olha, esse primeiro livro. Aqui é o nosso Júpiter. Vou mostrar já o do segundo livro. Eu já estou no finalzinho do segundo livro, louca para que a editora Rocco já lance o terceiro livro para a gente não perder, porque tá bem empolgante. Aconteceram várias coisas interessantes neste segundo livro, então. E olha aí, eu já indiquei, então, uma série para vocês. Nevermore é incrível. Eu gostaria de agradecer primeiramente, Monique, o seu convite. Eu me sinto muito honrado de poder estar aqui com você, falando sobre o que nós mais gostamos, né? Tipo literatura, fantasia. É um assunto tão legal para se discutir e realmente é um prazer, é uma satisfação enorme que eu tenho de estar aqui com você hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Fabrício, do Litera Foco. Aqui no Instagram, agora comecei no YouTube, falo sobre livros. Também tenho um gosto muito parecido com o da Monique. A gente conversa muito sobre livros, assim, o gênero. A Muito. gente segue muito uma linha parecida. Tanto que a série que eu já indiquei para eles enquanto tu não entrava é uma que tu falou, né? Que pegou a minha indicação e vai ler, Sim. que é Nevermore. Inclusive, esse aqui é um dos que eu quero muito ler. Inclusive, Monique falou super bem dele. Aí aproveitei a Black Friday e comprei, não resisti. Até porque ele é vendido como um novo Harry Potter, se eu não me engano, né? Isso aí, então, ele foi divulgado e tem, quando tu começa a ler, tem umas pitadas de Harry Potter. Tipo, as Ah, sim. crianças têm dons
eu estava falando para o pessoal, e elas vão para um torneio para entrar numa escola para esses dons. Então, isso lembra um pouquinho de Harry Potter, assim, né? Sim, Apesar dos dons não serem todos magia, assim, como bruxos, como o de Harry Potter, tem algumas coisinhas que lembram muito a história, né? Até porque sim. são crianças, jovens também, né? Então é aquela mesma faixa etária dos personagens. Eu vou começar com um livro que eu sou muito apaixonado. Inclusive, eu adoraria que você lesse esse livro. O nome dele é O Livro dos Três. Ah, você já me indicou ele, né? As Aventuras de Priden. Ele é um livro Uhum. que ele foi escrito em 1970, salvo engano, e ele é uma fantasia sobre a mitologia celta, certo? Uau, E ele usa dos elementos da mitologia, dessa mitologia, para narrar as aventuras do Taran, que é um garoto de 13 anos, ele cuida de porcos, e ele acaba sendo chamado para uma aventura que vai muito além do que ele acha que pode fazer, entendeu? Então, assim, tem muita coisa reservada para ele. Aqui eu estou em mãos com o primeiro volume, mas são 5 volumes. É uma aventura que você vai se você imerge totalmente na leitura, fantasia de alto grau, assim, alto nível de verdade, sobre um garoto que ele acaba se vendo envolvido numa aventura com um príncipe que meio que teve o trono usurpado, algo do tipo. E ele só entra nessa aventura, encontra a Princesa Elone, que é uma das minhas personagens favoritas da que série. legal. Enfim, tem tudo que um grande fã de E fantasia gostaria de encontrar. Eu acho que é uma histórias ótima com pedida. reis e rainhas eu já adoro. Você vai amar esse livro. E eu não me canso de indicar, porque é uma das minhas favoritas da vida, que é Terra de Histórias, que é escrito pelo Chris Colfer. Foi amor à primeira vista, primeiramente porque a história traz os contos de fadas como um tema. E como eu sou apaixonada por contos de fadas, para quem não sabe, a minha monografia da faculdade foi em cima dos contos de fadas. Então, eu sempre fui muito apaixonada. E aqui temos dois irmãos, eles são gêmeos, também eles têm a faixa de uns 11, 12 anos. 12 anos. E eles perderam o pai há pouco tempo. E a avó, como eles se sentiam tristes, a avó deu um livro para eles de presente, que é um livro de contos de fadas que o pai lia para eles quando eles eram pequenos. E aí, um dia na escola, eles acabam derrubando o livro aberto e acabam caindo dentro do livro de contos de fada. Então aí começa a aventura deles dentro das histórias que a gente conhece como contos de fadas. Mas assim, parece uma história bobinha, onde as crianças vão conhecer a Chapeuzinho Vermelho, vão conhecer a Cinderela, mas é muito mais que isso. Porque a gente vai descobrir que os irmãos, eles têm alguma relação ali a mais com os contos de fadas. Eu não posso falar mais do que isso, senão vai ser spoiler. Mas o legal é que a gente vê a evolução tanto da história como dos personagens em cada livro. Então, a história vai evoluindo de um jeito que vai te envolvendo e parece que o que tu imaginava da história num livro, no outro livro já mudou totalmente, e daí já pensa em outra coisa e depois em outro, então é muito bacana. Eu não sei se eu já cheguei a te contar, mas eu acho que já tem uns 10 anos ou 8 anos atrás, eu cheguei a ler esse livro. E eu achei interessante porque ele dá um complemento às histórias que a gente já conhece. Por exemplo, Cinderela. Ele vai além do que aconteceu após ela colocar o sapatinho, virar Isso aí. rainha, não é isso? Eu estou enganado. Isso aí, eles vão entrar Ele no sempre livro e, na traz um, verdade, vão encontrar os personagens no decorrer da... como Isso, eles vivem na vida deles, né? O que aconteceu isso. depois do Felizes para Sempre, né? Uhum. E é tão incrível como a gente conhece já os contos de fadas. Parece que o negócio é tipo, nossa, é mais real, parece, porque faz parte da Isso. nossa infância, né? Daí a Ele gente traz pensa, para a nossa, nossa esse realidade. personagem eu já conheço ele e agora eu vejo mais histórias sobre ele.
Por isso que eu Aham. gosto de recontos também, eu acho bem legal isso. E eles se fazem necessário até para o leitor entender mais os personagens, porque os contos são feitos através desse teor de fábula, né, que é muito mais por cima. Eu acho que o que o autor faz aí, ele só, no caso, os contos eles mostram a ponta do iceberg e o escritor ele vai para baixo. Ele mostra É muito verdade. além. Ele mostra o dia a dia dos personagens, ele mostra as qualidades, os defeitos. Então, assim, ele Isso abrange o aí. universo, né? Eu acho bem interessante essa abordagem. Hoje, ele já tem edição nova, mas a minha ainda é da época, lá 2009, por aí. Mas é o clássico do Tolkien, que é o Hobbit. Ah, Caso vou você confessar que eu tenho o Hobbit e ainda não li. esse livro ele tem assim, ele tem um teor mais suave, né? O Tolkien Uhum. escreveu o livro, se eu não me engano, para os filhos, na época. Sim, era. Uhum. E ele tinha a pretensão, se eu não me engano, de primeiro publicar O Senhor dos Anéis, mas aí a editora meio que deu uma embaçada, disseram não, é melhor publicar antes do Hobbit. E o Hobbit veio primeiro e ele tem uma abordagem um pouco mais leve do que o Senhor dos Anéis. Provavelmente é o tipo de leitura que tanto você como qualquer um outro que se permita ler o Hobbit vai devorá-lo em um final de semana. Mas para quem não conhece, falando um pouco sobre o Hobbit, vai falar sobre o Bilbo Bolseiro, de Bolsão, que seguindo essa linha de narrativa de uma pessoa que tem uma vida pacata, no caso um hobbit, porque ele não é uma pessoa, ele é um hobbit. Ele é Isso. muito pequeno, ele é menor que um anão, então por aí vocês imaginam que eles sejam bem pequenos. E ele tem uma vida muito regrada, uma vida cheia de regras, né? Então, assim, ele acaba sendo surpreendido pelo mago Gandalf, que chega acompanhado por muitos anões, eu acho que são 13 anões. E eles vão para uma aventura e ele leva ele junto porque eles precisam de um ladrão. Ele diz, mas eu nunca roubei, eu não sou ladrão, como é que eu vou participar de uma aventura? Aí ele diz, você é pequeno, você é ágil, você tem muitas qualidades. E quem sabe você não encontra, você percebe a qualidade que você tem. Ele é muito. O Bilbo, que é o personagem principal desse livro, ele também é um livro que ele vai se desconstruindo e se descobrindo coisas que ele não imaginava que ele pudesse Que fazer legal. ou até mesmo ser. Então, assim, tem tudo aqui. Tem o próprio dragão, que é um dos elementos fantásticos da trama, mas tem muita fantasia. Fable Heaven, que também tem capa maravilhosa. Você sabe o que foi isso aqui, minha gente? Ó, Dona Monique, influenciadora na minha Olha, vida literária. Essa mulher me deixa pobre. nessa história vamos ter dois irmãos também. Eles vão passar as férias da escola na fazenda do vô deles. Mas é uns avós que eles não têm muito contato, que eles nem conhecem direito. Então eles já vão com aquele espírito de que merda, né? O que vamos Média, né? fazer lá? Quando eles chegam lá, eles encontram um lugar incrível que eles nem imaginavam. Na verdade, o vô deles é tipo um zelador. Vamos falar zoológico, não é essa a palavra, mas é um zoológico de Seria um criaturas refúgio? mágicas. Um refúgio, que ele é protegido por ações mágicas também para esses animais, esses seres não saírem, né? E também para outros não entrarem, outros maus, né? Aham. E ele cuida disso. Existem esses refúgios em várias partes do mundo, até em algum dos livros, acho que no terceiro livro, até eles citam um que fica aqui no Brasil também. Nossa, que legal. Então, existe 5 ou 6 então lugares que tem esses zeladores. À Aham. medida que os irmãos vão descobrindo essas criaturas, eles vão vendo que existem algumas meio, né, perigosas. E o legal de ter dois personagens de idades diferentes é que eles vão ensinando um ao outro, né? E a gente vai vendo esse crescimento deles ao longo das histórias, que é muito legal. E aqui é um mundo mágico assim completo. Você tem de fadas até dragões. Então, tipo, é uma aventura incrível. Eu trouxe um livro que, na verdade, ele é um companion, eu acho que posso dizer assim, não sei, mas
ele é um livro que faz parte de uma série. Mas você não precisa ler essa série para poder ler esse livro que eu vou mostrar. O nome dele é Contos Peculiares, que ele foi Ok. originado daquela série o Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu não sei se você já Uhum. leu essa série. Já leu? Não li, assisti o filme, né? Que é bem diferente, aliás, né? Não, total. É, eu confesso a você, não vou falar muito sobre a série, porque, enfim, eu tenho uma apaixonite enorme pelo primeiro livro. E eu me decepcionei um pouco com os outros. Então, assim, realmente eu não tenho boas coisas para falar sobre os livros da Senhorita Peregrine. Mas esse livro de contos, que é proveniente da série, eles são contos infanto-juvenis, infantis e são fantásticos. Então, assim, você não precisa ler a série da Senhorita Peregrine para poder entender, ter acesso a essa coletânea. Contos realmente impressionantes que fazem você se emergir na história e elas trazem sempre uma lição, uma coisa bem assim que lhe envolve mesmo. Por exemplo, Os Esplêndidos Canibais é o primeiro conto dessa coletânea. E Os Esplêndidos Canibais, ele é medonho e super engraçado. Você morre de rir com ele. Porque ele é um conto que fala sobre canibais, mais óbvio, com um teor mais infantil, mas com aquele tom de fábula que a gente já está Que acostumado. legal. Então, assim, ele vai falar sobre uma cidadezinha em que as pessoas elas vão dando partes do corpo para uma espécie de clã de vampiros, algo do tipo, e eles vão tomando partes do corpo dessas pessoas para elas adquirirem alguma coisa. Eu não vou contar. Mas no fim das contas eles. Uma Ah, não moeda vou de contar. troca, assim. Não, é isso, é uma moeda de troca. Eu não vou contar, não, porque eu espero que vocês, no mínimo, leiam esse conto dos Esplêndidos Canibais. Porque é muito perfeito. E eles são ilustrados, ó. Que São lindos. legal. Muito bonita a edição. Uhum. Não, é linda, linda, linda. E vocês encontram por um preço super acessível. Assim, ele realmente é um livro que é acessível. Então aqui ele vem quantos contos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Vem 11 contos nesse livrinho Que aqui. legal. Tipo, nada é muito parecido com, assim, cada um tem uma particularidade. Eu acho que dos 11, uns dois são medianos, mas todo o resto é muito criativo. Vale muito a pena. Tem um aqui que é bem legal também, que vale a pena destacar, que são os meus favoritos e eles me marcaram bastante, que é A Mulher que Era Amiga de Fantasmas. A página 79, deixa eu ver se eu acho aqui. Que é esse aqui. Que E bonita a ilustração. são histórias muito boas, muito bem escritas. Esse eu trouxe especialmente todos os livros da série, porque cada livro conta. Ele tem uma história que envolve todos, mas cada livro conta a história de um personagem. Então é bom mostrar todos. Que é o Crônicas Lunares. Também é uma fantasia bem conhecida da Marissa Meyer, que eu tive o prazer de conhecê-la no evento da Rocco, consegui autógrafo em todos os livros. E as Crônicas Lunares também são histórias inspiradas em contos de fadas, né? Minha paixão, vou dizer, porque a autora também adora contos de fadas. Só que não é nem recriação, é uma coisa totalmente diferente. É, tudo novo. Os personagens só tem pitadinhas assim que tu lembra de cada um. Cada livro vai contar de uma personagem específica, mas temos a história que envolve todas. E a autora conseguiu escrever tão incrivelmente essa história que tu pensa, bom, a personagem não tem nada a ver com a outra. E no fim, tu vê como as coisas se ligam magicamente. É um negócio incrível. Tanto que a gente vai ter uma parte da história que acontece na Terra, tem outras que acontecem em outro planeta, e tu vê que as personagens se ligam igual. Então é muito louco. Esse primeiro, como já deve se imaginar, então Cinder é inspirado na Cinderela. Vou dizer que esse primeiro livro é o livro que mais lembra a personagem, que é a personagem Cinderela. Os outros livros já fogem bem mais
dos personagens específicos de cada um. Mas Não mesmo se assim, preocupe. aqui temos uma Cinderela bem diferente, já que ela é uma ciborgue. Ela é metade humana e metade robô, vamos dizer assim. No segundo livro, Scarlet dá uma ideia, então, que vamos ver a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mal também. Que o Lobo Mal é um homem, mas mesmo assim tem aquelas características que lembram o lobo, então, na história. No terceiro livro, a gente tem Cress, que é a Rapunzel. Ela, então, que mora em, fora da Terra. Vamos conhecer um pouco da história dela lá fora. O quarto livro e último, que vai contar a história da Branca de Neve e vai falar também da nossa vilã, que vai ser a vilã da Branca de Neve, mas de um jeito bem diferente. E é muito legal porque a editora lançou um livro extra, que daí é o Levana, que daí é o livro da nossa vilã, que vai contar a história dela de quando ela era nova, o porquê ela se tornou vilã, o que é bem legal, porque faz a gente pensar, bah, coitada, né? Ela sofreu tanto na vida, por isso que ela virou vilã, né? É O Ladrão de Crianças. Esse livro ele é um pouquinho desconhecido. Eu já li ele há um tempinho, acho que eu li ele em 2014. E, pasmem, esse aqui é um personagem muito famoso da literatura infantil, que é o Peter Pan. Na verdade, esse livro ele funciona como uma sequência, só que muito única, assim. Não é vendido como uma sequência, mas é um prequel. É uma espécie de prequel, é uma espécie de continuação, mas ele não é vendido dessa forma. Por quê? Digamos que aqui temos um Peter Pan nos tempos atuais, na atualidade. Mas não é modernidade. Não é que o Peter usa um celular nem nada do tipo, mas nós sabemos que estamos nos tempos atuais. E nós vemos isso porque quando ele vai recrutar novos meninos perdidos, existem carros, existem coisas assim mais da atualidade mesmo, elementos da nossa geração, do nosso momento. Só que tem um porém, já vale ressaltar esse adendo aqui para vocês. Esse não é um livro infantil. Eu acho que ele está mais para um jovem adulto, porque ele traz muitos elementos um pouco mais, por exemplo, agressivos, algumas palavras não muito bonitas. Eu acho que é um público mais de 16 anos, eu acredito. Ou sei lá, mais 18 por aí. Mas é uma fantasia que, assim, me encantou muito, muito mesmo. Porque o personagem principal não é o Peter, é o Nick, um dos meninos perdidos, um dos novos meninos perdidos. E aí já Legal. vai mostrando, assim, o Nick numa situação delicada, envolvendo o tráfico de drogas. E então, assim, mas assim, é bem por cima isso, só que mostra o Peter e vindo buscar o Nick para a Terra do Nunca. O momento em que o Nick vai para a Terra do Nunca é uma cena que, por mais que eu tenha lido esse livro há um tempão, ela se manteve super fresca na minha mente. Que é quando eles são transportados para Neverland, ou Avalon, nesse caso, a Terra nunca é chamada de Avalon. Eles passam por uma névoa cheia dos medos que cada um sente. Então, assim, todos os medos do Nick, todas as coisas ruins que acontecem na humanidade estão refletidas na névoa. Eu não sei se dá para ver na capa, mas são vários espectros, espíritos. E é um momento do livro que eu fiquei Nossa. muito assustado na hora. Mas, assim, a história é basicamente essa, sem dar muitos spoilers. Quando ele chega lá, ele vê que o Peter não é essa figura que nós já conhecemos dele, então há uma desconstrução do personagem do Peter Pan e ele meio que o Nick encontra uma Terra do Nunca devastada, meio que é doente. A Terra do Nunca está Uau. doente, fantasia está se extinguindo, o Peter ele está estressadíssimo. Nós encontramos um Peter Pan aqui bem dark, um pouco mais estressado que com e tem muitos elementos fantásticos. Tem bruxas,
tem garotinhas macabras que são espécies de feiticeiras druidas. Temos um pouco da ligação com o conto do Rei Arthur, né? A história da Távola Redonda. Temos essa ligação entre os dois que Que ficou muito legal. bom no Nick. Sério, é impressionante como ele fez esse link entre a Terra do Nunca e Avalon, do Rei Arthur. Então, assim, temos elementos aqui fantásticos de fantasia e eu acredito que qualquer leitor que ame o gênero, se propondo a ler esse livro, vai gostar muito. Que até já saiu um filme sobre os Guardiões da Infância. E você me fez comprar esse livro, que eu já li agora. Minha gente, vocês não fazem ideia. Passo muito pano para essa menina. Acompanho esse canal já tem um tempão. Sou apaixonado pelos vídeos da Monique. Monique com todo carinho. Sério mesmo. Não Eu já fala vi. isso que o pessoal não vai acompanhar o canal, porque eu vou falir eles, então não dá para falar isso. A série Os Guardiões, então, é uma série publicada pela editora Rocco, onde vai trazer os personagens da nossa infância de uma maneira totalmente diferente. Mas no primeiro livro, então, vamos ter o Nicolau São Norte, que é o nosso futuro Papai Noel. Aqui é muito antes de ele ser o Papai Noel. Mas a gente vai conhecer a história desse guerreiro. Ele é um guerreiro que protege as crianças, então. E antes de eu mostrar os outros livros, eu já quero elogiar que essa edição é incrível. Todas as edições dessa série, ele mescla ilustrações com a história. A história é bem espaçada, ela é bem leve, então você lê muito incrível, muito rápido. E é legal porque exclusivamente nesse primeiro livro a gente vai conhecer um pouquinho da história do vilão também. E na parte do vilão, as páginas são escuras, o que é muito legal, traz todo aquele clima, até porque o nosso vilão é o Rei dos Pesadelos. Então, ele já é todo obscuro. Nessa história também a gente vai ter uma história que liga todos e, ao mesmo tempo, cada livro que vai contar um pouco de cada personagem. No livro 2, a gente vai ter o Coelho Alberto Pascoal, que é o nosso coelho da Páscoa. Ele que tem um exército de ovos, né, no centro da Terra. Então, dá para ver aí que nossos personagens são guerreiros mesmo, né? No terceiro livro, uma das minhas personagens favoritas, que é a Dentiana, que é a nossa fada do dente, que ela é linda. Olha essa capa, é muito lindo. Sempre que eu vejo esse livro, eu lembro de falar uma coisa que as histórias me trouxeram mesmo, que o autor escreve de uma maneira tão verdadeira, que a gente lê as histórias e como a gente presenciou, né? A gente ouviu histórias desses personagens quando era quando a gente era criança. Parece que o negócio é muito real. E como o autor conseguiu fazer essa história de fantasia é incrível. Que nem, por exemplo, a Dentiana, a parte de explicar o porquê ela recolhia os dentes das crianças e porque ela guardava esses dentes que ela trocava por moedas. Então, tipo, toda essa história por trás, porque a gente tem a história de deixar o dente embaixo do travesseiro e receber uma moeda em troca. Mas o que tem por trás de toda essa história na parte do guardião, então. Isso é encantador porque é tão bem escrito que faz a gente pensar, meu Deus, isso é real, deve acontecer mesmo, porque, né, a gente deve viver num mundo de fantasia, porque é tão incrível. O quarto livro é de Sandman, que é o personagem que cuida dos nossos sonhos, que ele faz com que a gente, né, não tenha os pesadelos. Ele guarda os nossos sonhos. É um personagem muito incrível, assim, é um personagem na verdade, que eu não conhecia. Eu conhecia através do filme mesmo, nunca tinha ouvido histórias de um personagem que cuidasse dos nossos sonhos, mas na parte dos americanos, eles têm muito, que nem o do Jack Frost também, que aqui não é tanto, até porque aqui não neva, eu acho que por isso, né? Mas lá o personagem é muito forte,
e que é o personagem do próximo livro, que a editora Rocco ainda não publicou aqui, esperamos que ela publique logo. A editora Rocco também publica a série infantil, que é essa infanto-juvenil. E tem a série infantil, que é dos livros ilustrados, que também já foi publicado 2, que daí essa série é Os Guardiões. E aí na série infantil é Os Guardiões da Infância, que daí é os livrinhos em capa dura e todo ilustrado, que daí é a história mais para as crianças mesmo. E é muito incrível porque daí conta também a história dos personagens. Para quem gosta, meio que complementa os outros livros, porque aqui tu vai ver a história mesmo, ó, do São vilão ilustrações lindas, né? com os outros personagens. Sim, é incrível as E é o ilustrações. próprio autor que ilustra, né? Ele escreve Sim, e ilustra. é muito incrível. O cara tem uma imaginação. Bom, acho que ele vive no meio dos personagens, né? E o Aham. segundo livro também, do Sandman, que também já saiu, que também tem as ilustrações e tal. Daí conta a origem de como o personagem surgiu, um personagem que adorava sonhar, dormir. Ah, é muito legal. As ilustrações sempre bem coloridas. Claro, esse é mais infantil o livro, então elas são bem coloridas e tal, mas nossa, não deixa nada a desejar. São incríveis. Vida e Aventuras de Papai Noel, do Foi escritor lançamento há pouco que, tempo, né? sim, é da editora Wish. É uma editora que trabalha muito bem nas obras. Contos. Capa dura, é muito bonito. E ele lembra muito, no caso, o primeiro livro dessa série, traz muitos elementos parecidos aqui. Ah, Então, esse livro legal. que é um clássico do escritor do Mágico de Oz. E fala sobre, realmente, é como se fosse uma biografia do Papai Noel, do Santa Claus, né? Papai Noel, Santa Que Claus. legal. E é bem interessante. E o misticismo em relação a fadas, seres mágicos, é muito presente nesse livro. Como foi que ele foi deixado nesse mundo de fantasia, por que que ele foi virar o que ele se tornou, né? Esse foi o livro que, de fato, me arrebatou para a leitura. Esse aqui foi o responsável. Depois que eu li ele, eu acabei pegando Hobbit, depois peguei Percy Jackson, Harry Potter, mas esse mocinho aqui foi o responsável por eu gostar de leitura, que é o Sobrinho do Mago. Eu disse, eu vou deixar para o Que final. legal. E essa obra aqui é muito incrível, assim. A série como um todo, ela é maravilhosa. Mas esse primeiro livro é o meu favorito da série toda e de muita gente também, que eu vejo que muitos têm ele como predileto, o Sobrinho do Mago. E na ordem da cronológica, ele é o primeiro. Mas em ordem de escrita, se eu não me engano, ele é o último. Ele foi o último a ser escrito. Então Que temos assim interessante. uma maturidade grande do Lewis, né? Aqui assim. Então por aí você tira. Então assim, é um livro sobre fantasia. Ele traz anéis mágicos que transportam para esses outros mundos. Vemos a criação de Nárnia e é tudo muito místico, é tudo muito gostoso de visualizar. Inclusive, o personagem principal é o Diggory e a Polly. São duas crianças de 10, 8 anos, mas não há uma infantilização, não que eu lembre. Assim, demais, porque é tudo muito real, é muito o perigo é real, sabe? Eu não sei se você já viu o filme o filme do Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa, mas tem a Quem não Feiticeira viu? Branca. É incrível. É, tem a Feiticeira Branca, então nesse livro temos a origem dela. É tudo Que muito ele é legal. muito curtinho, como você pode perceber. Mas ele traz tanta informação, traz tanta coisa boa, que é impossível você, se você curte Nárnia, o filme pelo menos, você vai amar ver isso aqui. Mostra a origem do guarda-roupa, inclusive tem um sentimentalismo muito grande através dessa questão do guarda-roupa, o que é que ele representa no mundo de Nárnia, como é que ele Quem não quer surgiu. entrar num guarda-roupa e chegar naquele mundo Aham. fantástico? Sim. A parte da criação de Nárnia é de fazer cair lágrimas dos olhos. É muito lindo, muito lindo. E tem algo que é muito incrível, ao meu ver, em relação a isso aqui. É que existem lagos
Nárnia é só um dos lagos em um imenso bosque. É mais ou menos essa a ideia. Ou Que seja, legal. vários universos, vários mundos diferentes. Então, quando Diggory e a Polly eles colocam um anel mágico, que são dois anéis, um verde e um amarelo, eles têm o poder de se teletransportar para esse bosque, o bosque dos 100 mundos, eu acho, se eu não me engano. E dentro desses laguinhos, quando eles entram, eles vão para esse universo, que você não sabe o que é que eles estão entrando. Então, só para deixar mais um gatilho, digamos que a Uau. feiticeira branca, enquanto Jades, ela era uma rainha congelada em um dos universos. Então, meio que é uma bagunça ali, que um sai do mundo tal e vai para o mundo tal, e é uma Que algazarra, é muito incrível. incrível. Esse aqui é um dos meus livros de fantasia favoritos de toda a vida. Então, Uau. por isso que eu deixei ele para ser um dos últimos. Mas quem puder, leia O Sobrinho do Mago. Não vai se arrepender, não deve em nada. Que, na verdade, é o segundo volume de uma série que todo mundo conhece, todo mundo gosta. Mas eu não poderia deixar de mencionar um dos meus livros favoritos da série Harry Potter, que é A Câmara Secreta. Eu sou simplesmente apaixonado pela mitologia que a Rowling ela traz nesse livro aqui, em especial. Obrigado pela live. Foi muito legal. Eu que agradeço, estou muito feliz, de verdade. Quem puder dar lá uma olhada no meu trabalho, né, no Literafoco, tanto no Instagram e no YouTube, será um prazer tê-los comigo por lá também. Aí quem puder se inscreva no canal, aquela velha história, né, Monique? Se Isso inscreva no aí. canal. É Uhum. isso. Quem puder me segue lá, tanto no Instagram e no YouTube. Ficarei muito feliz de tê-los comigo também por lá. E é isso. Eu quero muito agradecer você, Monique, porque de verdade, de todo o coração, sabe que eu sou um grande admirador do seu trabalho e é um prazer estar aqui, de verdade, e poder estar falando disso aqui essa tarde que foi maravilhosa, esse finalzinho de tarde E projetado. obrigado a todo mundo que participou aí e quem vai olhar gravado depois, quiser deixar comentários, quiserem sugerir também alguma Sim, fantasia que vocês boa. leram, querem sugerir para a gente, deixem depois aqui nos comentários que a gente vai ler também. E até a Sim, sim. próxima live. Tchau para todo mundo. Obrigado por Tchau, Edilda. acompanharem. Tchau, Sávia. Fabrício.